Oi, gente! No vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente do comum que eu trago aqui pro canal, vai ser um bate-papo com vocês. Eu queria trazer um testemunho e é um testemunho que realmente mudou muita coisa na minha vida, muito mesmo. Foi o cuidado de Deus ali comigo mais uma vez e eu queria trazer e compartilhar com vocês. Esse canal, como eu digo, é um canal que é para todo mundo assistir, né? Eu trago muitos conteúdos assim, mais uma pegada mais infantil com vocês, mas eu também quero trazer sempre um pouco de mim. Esse canal ele tem a ver comigo, com a minha personalidade, com quem eu sou, e não poderia ser diferente esse assunto aqui, né? Eu queria compartilhar com vocês o que aconteceu comigo nesses últimos dias. Eu fiquei um pouco mais off devido a uma série de coisas que envolveu saúde, envolveu também trabalho, então por isso que eu fiquei um pouco off. Mas vou contar de uma forma bem organizada para vocês entenderem tudo que está acontecendo. Mas antes de tudo, queria convidar você que está assistindo esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like, ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos que estão por vir, beleza? Então vamos lá. Quando foi na quarta-feira, para quem não sabe, eu faço crossfit e já faço crossfit tem um tempo. Eu fazia um cross adaptado onde eu morava, porque não era um box bem adaptado para não era um box completo para crossfiteiros, né? Mas era um lugar que tinha muita coisa adaptada, né? Porque o espaço não tinha como fazer como um box, né? Quem já viu boxe de crossfit sabe como é, né? Tem corda para você se pendurar, tem várias caixas, bolas, enfim. Mas onde que eu fazia já tinha 1 ano e pouco, quase 2 anos, tinha algumas coisas que no box tem, como as bolas, caixas, enfim. Eu só não fazia muito uso da barra, né? Eu não usava muita barra, era sempre mais anilha. Mas então eu me mudei e comecei a fazer crossfit em box, né? Realmente, é uma experiência muito diferente, mais pesada. E eu amei, eu amo fazer crossfit. Então, eu me mudei vai fazer 3 ou 4 meses já, e comecei a fazer crossfit no box. Nisso, eu parei de fazer musculação tem uns 3 meses também, foi o período que eu me mudei, e fiquei só fazendo crossfit. Então, não fortaleci minha lombar, e eu comecei a sentir minha lombar com a questão do cross, né? Porque você faz muito esforço ali e tem que fortalecer, porque eu tenho já esse problema com a lombar, porque eu já fiz ginástica rítmica durante muitos anos da minha vida e desde então eu comecei a ter problema na minha lombar. Beleza, eu comecei a ter muita dor na lombar. Quando foi na quinta eu não fui pro cross e na sexta-feira eu resolvi ir pro cross, mesmo dando tudo errado. Tudo colaborando para não ir pro crossfit, mas ainda assim eu fui, mesmo com dor. Fui, mas eu alonguei bem antes de começar a aula. E, gente, olha, uma coisa que eu queria trazer aqui pra vocês é sobre a gente ouvir a voz de Deus. Porque às vezes a gente ignora a voz de Deus e a voz de Deus, ele simplesmente nos livra de muitos momentos, muitos perrengues que a gente poderia ter evitado para passar. E foi isso, né? Eu ignorei o sinal. Todos os sinais, na verdade, que estavam acontecendo para eu não ir. Que foi simplesmente os Ubers, eu tava num lugar longe, os Ubers não estavam aceitando. Eu atrasei toda meu cronograma do que eu ia fazer até então. Eu ia encontrar a Ana Júlia nesse dia, mas aí acabou que não deu certo. Aí eu marquei também com uma amiga minha pra gente fazer alguma coisa. E aí eu decidi de última hora que eu ia pro cross primeiro, depois eu ia encontrar ela. Aí depois que acabou que eu marquei dela, me encontrar lá no cross e a gente ir pra minha casa. Enfim, mas tava tudo dando errado pra eu não ir pro cross. E ainda assim eu teimei e fui. Fazendo o treino de crossfit, eu simplesmente senti que tinha por algum momento eu pensei que poderia acontecer alguma coisa de errado. E eu ainda assim ignorei. Eu fazendo a parte de Toshiba, quem não sabe, é você se pendurar lá na barra e fazer um movimento com o corpo de ir e voltar. Só que nessa volta com o corpo, o seu pé bate na barra. E aí, nisso, quando eu fiz, né, na terceira rodada, minha mão escorregou, o grip, né, ajudou minha mão a escorregar. E eu tomei um tombo muito
muito feio mesmo. E foi bem assustador. Foi um tombo que foi muito grave. Eu precisei ir correndo pro hospital às pressas, né? Eu me lesionei bem feio, machuquei. Eu caí de costas e caí de costas de um lugar alto, né? Então eu bati muito feio com a minha lombar no chão, com tudo, com as minhas costas e com a minha cabeça, essa parte aqui de trás da cabeça. E a queda foi tão forte que quando eu bati no chão eu perdi o ar e eu fiquei, né, roxa, né? Eu fiquei sem reação, eu não conseguia respirar na hora. E aos poucos eu fui conseguindo respirar, mas ainda assim estava com muita falta de ar. Não conseguia mexer minhas pernas assim direito por conta da dor. E a minha cabeça, né? E foi traumatizante ali, fiquei em pânico. Minha amiga já tinha chego, então ela chegou a presenciar essa parte. Acabou com o treino de todo mundo e eu precisei ser levada às pressas para o hospital. E chegando no hospital, eu fiz todos os exames ali que necessário. Na verdade, eu passei pela triagem, né? E meus sinais vitais estavam bons, mas ainda assim eu não conseguia andar de tanta dor. E precisei ser avaliada pelo ortopedista e precisei fazer uma tomografia do corpo inteiro para saber como que tava. Enfim, gente, foi uma noite traumatizante para mim, traumatizante, porque eu tava sentindo muita falta de ar. Eu estava muito com a cabeça muito grogue, assim, tipo, eu não tava com sono, e isso era um sinal bom. Também não tava com vontade de vomitar, que isso também é um sinal bom. Mas eu estava com a cabeça muito grogue e eu não tava conseguindo processar direito o que estava acontecendo e estava muito ansiosa, muito nervosa, de me tremer toda, de tão nervosa que eu estava. E nisso fui eu e minha amiga pro hospital e o dono do CrossFit me levou às pressas. Então, passei por esses exames, né, tomografia, tudo, e tô falando até um pouco ofegante, né, porque ainda tem pouco tempo disso, né, e eu ainda tô me recuperando, mas graças a Deus, graças ao meu bom Deus, não deu nada nos meus exames de tomografia, nem na cabeça, nem no meu tórax, nem na bacia, nem nada, deu tudo normal. Mas estou me recuperando, né? Porque foi um tombo muito grave. Foi uma forma muito grave. Eu bati com muita força com a minha lombar, mais do lado direito. Tô andando ainda com um pouco de dificuldade, sinto dor ainda. Sinto cansaço ainda no peito, né? E dor quando eu tuço, por exemplo, fico tossindo, dói um pouco. Minha cabeça não senti dor de cabeça em momento nenhum. Eu acredito que a cabeça não sofreu tanto impacto. O que mais sofreu mesmo foi minha lombar e minhas costas, que é o que eu mais tô sentindo dor. Machuquei o meu cotovelo aqui, né? Eu não tinha nem percebido isso. Fui perceber ontem, quando eu passei a mão e vi, tá dolorido, né? Que tá com roxezinhos aqui. Machuquei aqui também. Não tinha percebido. Mas o que eu quero dizer a vocês é que o susto passou. Foi um grande susto. Foi um livramento de Deus. Um livramento. E eu nasci realmente de novo, né? Nasci realmente de novo. Mais uma vez, a misericórdia do Senhor com a minha vida, né? E eu falo agora, assim, com muita gratidão no meu coração por ter sido apenas um susto, poderia ter sido algo muito grave, muito mais grave. E o Senhor me livrou. Então, a finalidade desse vídeo é o quanto a gente se coloca no lugar de ouvir e obedecer a voz do Senhor. Porque quando a gente ouve a voz de Deus e a gente obedece, a gente evita tantos problemas na nossa vida. E quem sabe, de fato, se eu obedecesse a voz de Deus e não tivesse ido, teria evitado isso, né? Mas também eu não me culpo por isso, não me culpo, né, por isso. E também vejo a misericórdia de Deus mesmo com isso, né? Uma forma de me sinalizar, a me atentar a ouvir a voz do Espírito Santo. Então, eu tô passando aqui para dar esse testemunho, para dizer que eu tô bem, explicar o porquê que eu sumi, né? Foi por conta disso e também teve questão de trabalho, porque mesmo assim, no dia seguinte eu tive que trabalhar, eu tinha um evento muito grande para cobrir, né? Que foi o show do Luan Santana.
E então, assim, foi um evento que demandou muito minha atenção também. E hoje que eu consegui parar mais com calma pra entender tudo o que aconteceu, porque eu ainda assim não consegui processar tudo, sabe? Meio que machuquei, engoli o choro, fui fazer tudo o que eu tinha que fazer no dia seguinte e agora que eu tô processando tudo com mais calma. Mas Deus é fiel, Deus cuida da gente em todos os detalhes, em todos os momentos. E Ele não desampara os seus filhos. Ele não desampara os seus filhos. O quanto você valoriza a voz do Senhor na sua vida. O quanto você obedece a Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. Porque o sacrifício às vezes pode custar a sua vida. Pode custar muita coisa importante para você. Então obedeça a voz de Deus. Obedeça a voz do Senhor. Se você vê que está dando tudo errado, para no mesmo momento e pense bem se Deus não está querendo dizer algo para você. Porque muitas das vezes a gente tenta agir pela emoção, como eu fiz, e olha o que aconteceu. Poderia ter sido muito pior, né? Mas graças a Deus não deu nada demais, né? A princípio, só machucou, né? Deu uma tipo luxação, né? Que fala, né? Mas eu tô bem, eu tô viva, isso é que importa. E graças a Deus, aos poucos eu vou me recuperando mais e mais. Então, eu resolvi realmente passar aqui, né, com um vídeo mais simples mesmo, para conversar com vocês, explicar um pouco o que aconteceu. Tinha me organizado com a Ana Júlia, da gente gravar muitos vídeos legais, mas ocorreu, né, esses fatores. Mas essa semana vamos estar juntas gravando muito para vocês e essa semana também teremos muita coisa legal para estar gravando aqui para vocês no canal, no meu canal, no canal dela, no canal dos Gêmeos. Então, é isso. Fiquem ligados. Não deixem de nos acompanhar. Tanto me acompanhar por aqui, quanto eles nos perfis deles. E eu peço a você que está me assistindo, que goste de mim, sua oração pela minha vida. E com certeza, eu também oro a Deus para abençoar a sua vida e te guardar. E que eu sempre seja aqui um instrumento, que eu seja uma bênção na vida de vocês também. E é isso, viu? Então, muito obrigada pelo carinho de vocês. Desde já, para quem me mandou mensagem, para quem sempre tem me acompanhado. E é isso. Obedecer é melhor do que sacrificar. Um beijo grande no coração de vocês. E até o próximo vídeo.